Olá, bom dia! Está no ar a notícia de frente desta segunda-feira e como toda segunda, temos entrevista especial hoje com o Procurador-Geral de Justiça, José Antônio Borges. Bom dia, seja bem-vindo. Bom dia, Nayara. Bom dia. Bom dia também ao Lúcio e ao Antero. Bom dia. Bom dia, Nayara. Bom dia, Lúcio. Bom dia, ao Procurador. Bom dia ao telespectador e telespectadora. Bom dia, Procurador. Bom dia, Nayara. Bom dia, Antero. E bom dia a você que nos honra com a sua companhia. E a gente inicia falando com o Procurador-Geral de Justiça sobre a Grampolândia Pantaneira, que ganhou uma grande repercussão nas últimas 2 semanas, depois dos depoimentos, dos reinterrogatórios dos coronéis o Zaqueu Barbosa, Evandro Lesco e também do Cabo Gesso, que apontou aí envolvimentos de membros do Ministério Público, segundo eles, nos grampos ilegais. E o Ministério Público, na semana passada, o senhor anunciou de que o Ministério Público abriria 9 inquéritos para investigar promotores de justiça. É isso, doutor José Antônio Borges? Nós estamos abrindo os processos investigatórios, os PICs internos nossos, para fazer essas investigações, tendo em vista que aquilo que foi tentado numa delação premiada com o Dr. Domingos Sávio não prosperou, ele não aceitou, mas repercutiu porque isso tem um termo de confidencialidade. A partir do momento que o Dr. Domingos não aceitou, ele devolveu aquilo lacrado e fechado, mas esses militares, juntamente com os advogados, resolveram publicizar isso, seja na imprensa ou nesse novo interrogou eles novamente aí pela 3ª, 4ª vez. Isso aí nunca acaba. Pois é, mas assim, o que o doutor Domingos rejeitou é exatamente o que eles disseram no reinterrogatório? Ou tem coisas que eles disseram no reinterrogatório que eles não haviam encaminhado ao doutor Domingos Sávio e por isso ele rejeitou a delação? Ele rejeitou e depois, veja bem, eu deleguei para o doutor Domingos que cuida do NACO crime, quer dizer, onde há foro privilegiado, quem cuida é o Procurador-Geral, mas o Procurador-Geral, pelas atribuições que tem, não há condições dele fazer isso. Então, na área criminal, está delegado ao Procurador, o doutor Domingos. E ele trabalhando isso, a confidencialidade é dele, eu não participei lá. Mas depois de ter se tornado público, o que nós sabemos, tem as teses do doutor Domingos, primeiro. Algumas situações não tinha pertinência temática. Então, nós estamos lá para falar de grampo, e se houve participação, no caso, de promotores. E ele trouxe outros fatos que não tinha nada a ver com o grampo, como essa situação que se chama aí de verba secreta, isso não tem nada a ver com o grampo, né? Então, ligado ao grampo. O que ele trouxe com pertinência temática seria das placas, que seriam do Ministério Público. E em relação aos promotores terem pedido que usasse o escritório, isso não houve ali uma prova concreta que houvesse participação dos promotores fora do GAECO, no escritório que foi montado, que se originou, na verdade, com decisões judiciais com o juiz de Cáceres e o promotor de Cáceres, onde estava-se ali sim investigando policiais militares que estariam envolvidos com tráfico e com armas. Então, nessas operações lá em Cáceres, efetivamente, que houve a barriga de aluguel, com objetivos não criminais, que foi exatamente de vida íntima das pessoas e também em relação a questões de partidárias e políticas, onde houve ali a barriga de aluguel. A questão da falsificação da assinatura, tem vinculação com o grampo ou não tem? Porque o Cabo Gerson diz que um promotor, um procurador, promotor, teria falsificado a assinatura de um outro cabo para que desse sequência ao processo. Tem a ver com o grampo ou não tem a ver com o grampo? Aí eles citam 12 ou 15 casos, exatamente, onde, nessa segunda informação, que não tem nada a ver com a Grampolândia. Poderia sim, e é o que vai ser investigado, se efetivamente houve situações desse tipo com envolvimento de promotores. Mas isso não teria nada a ver com a Grampolândia. O senhor falou... Por favor, Lúcio. Agora, nesse caso que o Antero colocou aí, da falsificação da assinatura para que fosse efetivado um grampo ilegal. E nesse caso aí, tem a ver com a Grampolândia. A denúncia.
Não digo a veracidade dela. Não, existem investigações, várias operações que depois são citadas e hoje advogados estão colocando em dúvida essas investigações e que o próprio Cabo Gerson ficou muitos anos ali dentro do GAECO, parece 10 anos ou mais. Então, tem operações de 2012, agora a gente está levantando. Então, não tem nada a ver com Grampolândia. Mas, a partir do momento que se torna público fora de uma delação premiada, é meu dever, né, de investigar a conduta desses promotores. E é o que nós vamos fazer. Agora, esses inquéritos aí, na prática, como é que eles vão ser feitos? Como é que será feita essa investigação lá no Ministério Público, procurador? Tem um prazo? Vão ser feitas paralelamente. De que forma? Eu encaminhei para a Corregedoria para ver a conduta desses promotores na questão administrativa e os próprios Dr. João Gadelha e Dr. Hélio podem entender que ali eles vieram a cometer alguma infração administrativa que vai de uma mera advertência até a suspensão. E, ao mesmo tempo que pode haver crime, que remeteriam, então, para mim, para fazer a denúncia ou encaminhar para o doutor Domingos, que eu acabei de dizer, que cuida da área criminal. Então, já que a situação é tão grave, então nós vamos ter duas investigações paralelas, uma da Corregedoria e outra feita pelo doutor Domingos Sávio. E tem um prazo aí, procurador? Depende das provas, mas claro que a gente precisa dar uma resposta para a sociedade nesse momento, né? Onde se esquece do verdadeiro escândalo que não ocorreu no Ministério Público. Essas operações com esses nomes que se colocam de costume, que eu não vou citar agora porque são muitos, né? Nós temos que observar o seguinte, ali houve interceptações com autorizações judiciais, como houve em cárceres, mas isso não é a questão. Mas antes de uma interceptação, ninguém é condenado ou ninguém responde o processo por mera interceptação. A não ser que na interceptação esteja lá um crime de ameaça. Eu vou matar fulano de tal, que é um crime, não é material, é um crime formal. Mas o que faltou? Houve desvio de dinheiro que foi encontrado, houve droga apreendida. Então, a mera interceptação telefônica não vai anular nenhum processo em relação a todas essas investigações. Então, a gente tem que separar bem as situações, achando que está tudo nulo. Não. Primeiro, porque não se comprovou nada dentro do GAECO e houve operações. E o GAECO não fazia barriga de aluguel, fazia operações. As barrigas de aluguel que querem colocar que o promotor participara do escritório, esse era a pertinência da temática. Já que diz que houve distorções dentro do GAECO, nós vamos apurar essas supostas distorções nas investigações. Procurador, tem uma declaração do senhor, eu vou fazer questão de ler, no site G1. Pois não. Que diz assim, Procurador-Geral nega grampos e promete mais rigidez para investigar promotores citados por PMs em Mato Grosso. Esse é o título da matéria, onde o senhor nega os grampos cometidos pelo GAECO. Mas, então vai investigar o quê? Se já tem uma conclusão que não teve grampo do GAECO. É no sentido do escritório. O envolvimento no escritório, nós entendemos que não houve. Diz que o Marco Aurélio pediu para grampear, inclusive, a deputada Janaína. Quando eu estive agora na Assembleia, eu levei o caso, que já é público, não é segredo de justiça. Deputada, a senhora já foi investigada. Como a senhora é deputada, foi investigada pelo Tribunal de Justiça. O desembargador relator do seu caso foi, inclusive, o desembargador Orlando Perry. E isso, até por decisão do Ministério Público, foi arquivado. E, neste caso, não houve o pedido de interceptação telefônica da senhora. O que houve lá em Cáceres, isso é verdade, usaram um nome parecido com o dela, não Janaína, Jandir, dizendo que era uma mulher traficante. E, na verdade, esse telefone que estava sendo grampeado era o dela. Isso que já foi constatado na Grampolândia, que é um outro inquérito. E quem levava esses números, só abrindo parênteses... No caso de Cáceres foi o Coronel Zaqueu, né? Não, isso que eu quero só, por exemplo, só para poder situar bem a questão aqui, eram os policiais que levavam esses números. Exatamente. Nesse caso, o Coronel Zaqueu. O Coronel Zaqueu, um coronel muito respeitado, que sempre foi vamos chamar assim, de uma referência para a Polícia Militar. E claro que a Polícia Militar, nesse momento, também está desgastada e muito triste, porque ele era um exemplo do comando. Ele foi até Cáceres, procurando lá o doutor Jorge, o juiz, dizendo, olha, estamos querendo acabar com o crime, militares envolvidos aqui no crime. Tenho já algumas situações que já tinham começado. Na verdade, essa questão de Cáceres, como a demanda no GAECO é muito grande, já tinha estado no GAECO anos atrás essas investigações. E nesse caso, o promotor de boa-fé acabou pedindo o grão. E o juiz também. Esses dois foram investigados. O juiz acabou aceitando também. Sim, exato. Exato. E que saiu todos esses números. E isso não é barriga de aluguel?
Isso foi barriga de aluguel. Isso é barriga de aluguel. Com ordem judicial. Com ordem judicial. Sim. Tudo é com ordem tudo judicial. Bem, eu entendi. O promotor enganado pela autoridade policial e o juiz também. Enganado pela autoridade policial. Onde lá teve prisões de policiais militares, teve apreensão de droga, de armas. E por que é barriga de aluguel? Porque aquele filho não era daquela operação. Botaram um filho estranho à maternidade do crime. Vamos dizer assim, para ser bem didáticos. Por isso que a gíria, barriga de aluguel, é por isso. Né? Aquela gravidez não tem nada a ver com esse crime. Não é o pai dessa criança que estão se investigando. Pegaram uma outra situação. Por isso que se chama de barriga de aluguel. Tá. O caso eu acho que é a Operação Arqueiro, né? Da dona Roseli. Aí, para investigar a dona Roseli, pega os telefones da dona Roseli, dos filhos dela, do Silval Barbosa. Até aí, uma certa lógica. Mas não era mais razoável o promotor escrever? Olha, estou pedindo também o bloqueio do telefone dos filhos e do marido, por quanto ela pode usar esses telefones. Isso não está nos autos, mas tem lá esses telefones pedidos e outros telefones que não tem nada a ver, inclusive fora do estado de Mato Grosso. Aí tem advogado com o seguinte raciocínio. Não sei se... Não, tem telefone de Ribeirão Preto, tem telefone de Guaxupé em Minas, tem telefones de outros estados da federação. Né? E aí tem gente assim, só para especular. Será que nós estamos diante de um negócio assim mais horrível do que nós estamos pensando? De alguém do Ministério Público ter pedido aqui telefones de fora, e será que lá fora não tem ninguém do Ministério Público pedindo os telefones nossos aqui? Em relação ao caso Roseli, teve duas operações, salvo engano, da dona Roseli. Foram 17 telefones que parece que não tem absolutamente nada a ver com ela. Bem, da Roseli foi o seguinte, o relatório que veio da polícia do GAECO, que é uma força-tarefa, esses são os telefones de uso da Roseli. E quando se coloca telefones de uso, naturalmente que coloca o telefone do titular e outros telefones de familiares que também pode ser usado. Então, no relatório constava isso. De 4, né? De 4, Tá bom, mas e os outros 13, 14? Pois é, essa operação dessa situação eu não tive acesso, mas o que me chamou mais a atenção foi até uma notícia da Gazeta, que foi o caso do Juarez de Sinop, que eram 46. Lá eram 9 alvos. 9 alvos. E nesses 9 alvos que se dividiu os telefones. Então a inteligência, às vezes, a inteligência descobriu que esses alvos usavam telefones de terceiros. Apesar de usar o telefone, né, não era o dele, porque fica fácil para a inteligência, para a polícia. Esse é o telefone do José Antônio, é só interceptar esse telefone. Não, mas o José Antônio usa o telefone da empregada, do empregado dele, ou um chip que foi comprado aí no mercado extra. Então, essas informações. E as pessoas às vezes esquecem o seguinte, vão numa loja e dão aquele telefone que de fato usam. E a inteligência da polícia chega a esses números. Então, o caso do Juarez me chamou a atenção, eu quis... não, eram 9 alvos. E tinha telefones, por exemplo, que foram declarados nesses locais, no local público, com aquele telefone. Por isso que se sabia do telefone. O caso do Juarez eu acompanhei politicamente. Não estou falando do aspecto jurídico, Sim. Do aspecto da operação. Uma das acusações que fazem é que esse doutor Marco Aurélio, que era o chefe do GAECO, que ele avisava a Globo, depois que ele avisava a Globo, essa é uma das acusações. Depois que ele avisava a Globo, depois que a Globo... Tanto é que, assim, casa do Juarez, 6 horas da manhã, a Rede Globo estava lá, na casa do Juarez, às 6 horas da manhã. Mas nessa situação foi ainda pior, porque era em plena época de campanha eleitoral, eu sei porque foi noticiário político. Foi na reta final da campanha eleitoral, agosto, setembro, mais ou menos. A campanha terminava em setembro, a campanha de rádio e TV. E estava lá às 6 horas da manhã, não só a Rede Globo, estava lá o drone da campanha do adversário do Juarez, que filmou tudo, desde as 6 horas da manhã. E o horário político do adversário do Juarez foi inteiramente isso. De onde se deduziu o seguinte, que isso foi um certo conluio também com o governador Pedro Taques,
e com o deputado federal Nilson Leitão. Porque a equipe do Nilson Leitão, que apoiava a outra candidatura, estava lá desde as 6 horas da manhã, filmando tudo por drone. E essa acusação pesa sobre o doutor Marco Aurélio. Não com relação ao Nilson Leitão e ao Pedro Táxi, mas com relação à Rede Globo. Só que no caso do Juarez foi em duplex. Foi Rede Globo e mais a campanha adversária. Fazer esse espetáculo, eu sou completamente contra. Aliás, já tive um café da manhã com alguns jornalistas, donos da imprensa, e a minha orientação é o seguinte, se for para fazer operação, até por uma questão de igualdade da mídia, ou chama todo mundo ou não chama ninguém. Eu sou favorável que não chame ninguém. Eu também sou favorável que não chame ninguém. E depois a mídia descobre. Depois a mídia descobre. Depois que negócio, aí o Ministério Público coloca lá no site do Ministério Público. Exatamente. E aí a matéria, se dá uma coletiva, o que for, o que aconteceu. São momentos da manhã, entrar na casa das pessoas. Aliás, é o direito inviolável, por isso que entra às 6 horas da manhã, como diz a Constituição. Então, esse tipo de coisa eu sou completamente contra. Claro que isso deve ser levado à nossa corregedoria, deve ser denunciado e deve ter essa... Agora, a minha orientação hoje como Procurador-Geral de Justiça é essa, né? É até uma forma de barrar. Cada promotor tem sua autonomia, deve ter sua responsabilidade daquilo que faz, né? Eu sou o chefe institucional, mas ele responde por isso. Mas no GAECO, que eu escolhi as pessoas que estão lá dentro, escolhi até com um perfil mais tranquilo, é exatamente isso. É para não evitar esse tipo de coisa, até, de repente, se usar politicamente no momento eleitoral, como você falou. Falando em Pedro Táxi, é bom que se diga que logo no início do governo Pedro Táxi, para não parecer que ele era procurador de justiça e ali ele teria alguma aquiescência do Ministério Público, foi aquele escândalo da Secretaria de Educação, que foi logo no início do governo dele e foi uma operação do Ministério Público em relação àquele desvio de verbas da educação para a construção, que é o caso, salvo engano, que já tem até delação premiada, que veio em relação ao desvio de dinheiro da educação. Que é a Operação Rêmora. Rêmora, né? É tanta operação que minha memória acaba não consigo gravar. Você falou um pouquinho do que foi dito também no reinterrogatório. E sobre aquela verba secreta que o cabo Gerson citou, que existe no GAECO, uma verba secreta, o que o Ministério Público tem para falar? Vamos lá, isso não tem pertinência temática com a Grampolândia para ver se tinha envolvimento de promotores. Por isso que o doutor Domingos não aceitou. Esse é o primeiro ponto. Ok. Não existe verba secreta. A verba é pública. O que existe são diligências secretas. E há uma antecipação de recursos para aquelas diligências que são necessárias. Então, esse é o primeiro ponto. Não existe verba secreta. Isso é prestado contas, inclusive, para o Tribunal de Contas. Só que isso não tem no nosso sistema, que o promotor está viajando, que o promotor pediu verba para determinada diligência em relação a isso. Então, não existe verba secreta. De qualquer forma, ele trouxe alguns fatos lá que precisam, sim, já que veio a público, talvez o Tribunal de Contas passou em branco, mas nós vamos ver se houve ali a malversação desse dinheiro. Dinheiro esse que também, só mais um detalhe, Antero, que estão até confundindo. É um dinheiro de diligências de 3 ou 4 mil reais por mês. Não é nenhuma monstruosidade de dinheiro, um grande desvio. Dinheiro para essas pequenas diligências. Eu sei, mas há uma declaração, e acho até, a justificativa até me convenceu, do promotor Marco Regnode, que ele comprou uma cadela, né? E essa cadela está no BOP e foi treinada para ajudar a combater o crime. Beleza. Aí o doutor Turim disse aqui a mesma coisa que o senhor disse. Essa verba não é secreta e sobre essa verba presta-se contas, inclusive ao Tribunal de Contas. Quer dizer que se nós formos investigar e temos realmente no Tribunal de Contas, nós vamos ter lá a compra de um cachorro. Sim. Pelo menos um recibo. Sim, tem que estar lá no Tribunal de Contas. Senão, não é? Exatamente. Às vezes, salvo engano, dependendo das diligências, vamos supor que ele está numa perseguição de alguém e tenha que parar num bar ali e tomar um guaraná, um café ou almoçar e a pessoa já sair imediatamente. Uma coisa de 50, 60 reais. Nesse, ele não vai ficar esperando o recibo. Então ele pode declarar, esses 60 reais eu gastei com táxi, sem mais uma declaração, mas são pequenos valores. Isso parece que eu já tive essas informações, pode acontecer, Antero. Tá? Procurador, nesse caso aí da Grampolândia Pantaneira, a imprensa já divulgou isso fartamente,
de uma espécie assim de um embate, né? Uma queda de braço entre Ministério Público e Poder Judiciário. Num dos episódios aí da Grampolândia Pantaneira, o desembargador Orlando Perry, inclusive, dispensou uma manifestação do Ministério Público para determinar uma ou mais prisões, certo? Como é que começou essa dificuldade aí de entendimento do Ministério Público com o Poder Judiciário? O que é que deflagrou isso? Só para complementar a pergunta do Lúcio, não era medo do Ministério Público vazar? Porque o Pedro Táxi tinha fama de saber de tudo o que acontecia no Ministério Público antes. Olha, eu não participava da administração, mas eu acho que foi bem separado ali a administração, até porque eu acompanhei isso. Claro que nós sempre tivemos uma boa relação com o Pedro Táxi, seja com o procurador de Justiça, onde teve a grande operação que foi uma alavanca para ele depois ser governador e senador, que é o caso da Arca de Noé, enfim. Claro, não podemos dizer que seja diferente e negar isso. Mas o Pedro Táxi, para nós, né, em termos de institucionalmente, ele foi uma decepção. A partir do momento que ele prometeu para nós que escolheria o primeiro colocado para Procurador-Geral de Justiça e depois mandou a gente tomar maracujina e foi escolher o Paulo Prado no último dia, no 15º dia, às 8 horas da noite, que ele acabou escolhendo o Paulo Prado. Então aquilo ali trouxe, vamos dizer assim, uma situação de desrespeito com a Constituição. Não foi em relação ao Paulo, seja quem for. Né? Esse é o primeiro ponto em relação a isso. Né? E aí eu volto a dizer, o que aconteceu nesse escritório, que nesse momento já é confessado, que eu tenho claro isso, né? Tanto é que eu já fiz uma denúncia. Nós temos esses policiais envolvidos e o senhor Paulo Táxi. Esses fizeram o escritório. O que os delegados que estão investigando a grande Grampolândia, porque nós temos um inquérito da farda que tentaram gravar o Dr. Ferri. Esse é o inquérito. Nós temos um inquérito depois em relação, usaram as delegadas, que eu já fiz a denúncia, que o Paulo Táxi usou, com aquela desculpa que o Pedro Táxi corria risco de morte. Esse é um outro inquérito. Aí nós temos o grande inquérito, que usou o promotor e o juiz de Cáceres. Esse é o grande inquérito que nós vamos chegar a todos os nomes da Grampolândia, que está na mão de 2 delegados. Quem é o promotor desse caso é o doutor Reinaldo. Segundo o que ele me falou, esse inquérito deve acabar nos próximos 30 ou 40 dias. Esse é o grande inquérito da Grampolândia. Quer dizer e no meio disso, né, aí tem o outro inquérito, e a denúncia, que foi a conduta militar dos policiais militares. E aí que vem a delação premiada deles, porque eles podem perder a aposentadoria e o cargo deles, porque a aposentadoria dos coronéis é muito precoce, né? Eles podem perder a aposentadoria deles, o cabo eu não sei, porque ainda estava nativa, exatamente a delação premiada para ver se eles não perdem o cargo. Então, veja bem, e delação premiada, nós temos que tomar muito cuidado em relação à delação premiada. Nós temos negociações que eu saiba de delação premiada há 1 ano e meio que o Ministério Público não aceita. Porque você não pode destruir vidas de pessoas sem um mínimo de provas para depois simplesmente dizer a denúncia. Como é o caso, por exemplo, que fez o Ministério Público Federal, que há uma cobrança social toda em relação ao ex-governador Simval, que foi feita uma delação, muita coisa até hoje não aconteceu, está represada no Ministério Público Federal e inclusive nos cobram do Ministério Público Estadual e nós não temos isso para promover nenhuma ação em relação àquilo que ele disse, mas não tem a materialidade disso ou não chegou na nossa mão até hoje. Mas sobre a Grampolândia, me permita levantar aqui uma preocupação. Pois não. O senhor falou que denunciou os militares e o Paulo Táxi. O que a imprensa divulga, então... Não, nesse caso eu só denunciei o Paulo Táxi. Nesse caso o Paulo Táxi, tá bom. Então assim, o Paulo Táxi está denunciado. Quer dizer que o grão-vizir está denunciado, que é o Paulo Táxi. E o sultão... Naquele caso, no caso e o sultão não. É o grande inquérito. O Pedro Táxi está incólume. Ele está vai ser investigado agora. Quer dizer que até hoje não tem uma conclusão sobre a denúncia do Mauro Zac, sobre a denúncia do Fábio Galindo, sobre a fraude do protocolo, tudo provado. Interessava a quem isso?
há duas personalidades. Bem lembrado, a Paulo Antero. Taques e a Pedro Taques. Bem lembrado. E pelo que o senhor está dizendo, não tem denúncia contra a Pedro Não Taques. tem, não tem. E vou Então, te explicar Pedro por quê. Taques. E vou te explicar por quê. Flanando, Vou incólume. te explicar por quê. Salvo engano, o próprio Pedro Taques pediu para ser investigado, o governador Pedro Taques. Como ele era governador, foi para o STJ. Ficou lá. Quando o governador perdeu a eleição, voltou para cá. Não, mas já tem 6 meses aqui, né? Está na mão dos delegados. O doutor Perry mandou para esses delegados. Quem está investigando isso são 2 delegados. Sob a supervisão de um juiz e de um promotor. Exatamente. É isso. O senhor falou em doutor Perry, eu quero voltar na questão anterior. Nesse embate, nessa queda de braço, nesse mal-estar entre Ministério Público e o desembargador Orlando Perry, teria alguma motivação pessoal do magistrado? Nesse caso aí da Grampolândia Pantaneira, ele se sentiu, de alguma forma, prejudicado pelo Ministério Público em algum momento? O doutor Perry até já falou que perdoa o policial que tentou uma escuta ambiental lá com aquela farda com microfones. Então tentaram trazer lá do doutor Perry, os próprios policiais, a situação. Então, claro que ele se sente... Em relação ao Ministério Público, né, se ele tem algum motivo, né, ele teria que esclarecer isso. Eu desconheço o motivo. O que eu acho que o doutor Perry quer, naturalmente, é esclarecer os fatos. Como todo mundo quer, o sistema de justiça quer. Né? Agora, a questão que existe, quem investigou o juiz de Cáceres? Foi a Corregedoria do Tribunal de Justiça. Quem investigou o nosso promotor de Cáceres? Foi a nossa Corregedoria. Casos arquivados? Casos arquivados. Né? Uma nova sequência em relação agora, que vem aí em relação a isso, se houve envolvimento de promotores. Quem vai investigar os promotores de justiça? É o Procurador-Geral e a nossa Corregedoria. Quer dizer que Se tiver que investigar juízes que deram autorização para interceptação telefônica, quem vai investigar esse juiz? É a Corregedoria do Tribunal de Justiça. Porque essa é a regra processual. Mas quer dizer que a ordem do desembargador Perry, então, não será cumprida? Do desembargador Perry e referendada pelo pleno do tribunal. Em que sentido? Não no sentido de que quem vai investigar, ele também não deu ordem nenhuma, em contrário. Quem tem que investigar são os promotores mesmo. É a própria Corregedoria e a Procuradoria de Justiça. Mas do acompanhamento. A OAB vai poder acompanhar ou não vai poder acompanhar? Depende do que se diz da OAB acompanhar. Vamos lá. A OAB é uma instituição... Ele já colocou nos autos, sim, não está mas explicado vamos lá. isso, A OAB é uma instituição, né, ao mesmo tempo classista e que mantém as regras como um Conselho Regional de Medicina, de Enfermagem. Esse é o objetivo da instituição. Né? Muito bem. De que forma que nós vamos ter, e eles podem ter acesso a alguns procedimentos. Agora, essa interferência, no sentido de dizer que a OAB teria ali um controle de fiscalização ou teria uma ação penal subsidiária, dependendo que se eles tivessem uma discordância da nossa ação, isso eu sou obrigado a discordar. Até porque, vejam só, alguns advogados... A ação penal subsidiária, qualquer advogado pode fazer, né? Só se A for ação penal privada é subsidiária da pública. se ele vítima, entender que a OAB houve é vítima, omissão... mas a OAB é vítima? A OAB não é uma instituição, ela não é vítima, Antero. É isso que nós temos que entender, em primeiro lugar. Segundo, determinados advogados, né, e a OAB é uma instituição que existe uma eleição ali dentro e tem os seus representantes, né, então, advogados que têm interesses em processos que passaram pelo GAECO, né, eles têm interesses ali. Então, em função desses interesses, nós vamos minar as investigações do Ministério Público. Eles têm interesse pessoal e profissional. Um desses advogados, inclusive, é o doutor Francisco Fayad, que, se eu não estiver equivocado, também é do mesmo grupo que dirige a OAB hoje, parece-me que já pediu para cancelar as investigações que foram feitas contra ele. Foi isso? Como um denunciado do processo, ele tem todo o direito de buscar a sua defesa. Né? O que a OAB tem que fazer é defender as prerrogativas de qualquer advogado nas suas funções e exercer a advocacia.
Mas não os interesses de escritórios de então, advocacia. Era isso que o senhor... Sei, mas eu concordo inteiramente com o senhor que a OAB não tem que bisbilhotar lá para saber quem que está sendo investigado aqui, para buscar brecha para defender os clientes deles. Isso não. O que eu quero saber é o seguinte, é o acompanhamento exclusivamente no que se refere à investigação de membros do Ministério Público. Por exemplo, para saber se foi ou não pedido um exame grafotécnico do cabo. Ou se foi comparada a assinatura do cabo com o promotor acusado no depoimento do Gerson. Mas isso depois que o Ministério Público fizer a investigação, o Ministério Público não tem como comprovar que foi feito isso? Tem. E o arquivamento... Mas eu quero saber o seguinte, o que vai ser feito com a ordem do desembargador Perry? Ele não deu uma ordem no processo? Ele mandou o processo, ele despachou no processo, sim, mandando para nós. Isso não é uma ordem? É uma decisão judicial. Sim. Né? E aí? Que nós podemos acatar ou podemos recorrer. Decisão judicial, a gente não discute. A gente cumpre ou recorre. Né? Então, isso é bem claro. O doutor Domingos está com os procedimentos, hoje está na nossa mão esses PICs, ele está lá fazendo as investigações e vai devolver para o doutor Perry. Se o doutor Perry aceitar o que o doutor Domingos colocar lá, em relação aos posicionamentos, pode ser de receber uma denúncia, não receber uma denúncia, fazer mais diligências, ou pedir arquivamento, e aí o doutor Perry decide. Dependendo do que ele decidir, naturalmente, o que o doutor Domingos pode fazer? Aceitar ou recorrer. Por isso que as instâncias. Administrativamente, também, o que a OAB pode fazer, dependendo das nossas condutas aqui, ir ao Conselho Nacional do Ministério Público. Da mesma forma em relação ao juiz. Agora, o que não pode é politizar essa situação de tal forma por interesses particulares dos processos que foram investigados. Cada processo, doutor Fayad, outros casos, dizer, olha, queremos rever essa posição. Ótimo, o juiz deve rever. Temos que ver que todo pedido o Ministério Público pede. Quem inicia a ação penal é o Ministério Público. Quem conduz a ação penal é o juiz. O juiz dá a sentença, o juiz dá decisões. E no meio dessas decisões existem recursos. Não há uma falha aí no sistema, porque assim, eu fui deputado constituinte e na Constituição estava escrito que quem tinha o direito de investigar era a Polícia Judiciária Civil. Depois, como parlamentar, eu apoiei uma PEC para acrescentar e assegurar o direito do Ministério Público também com o poder de investigar. Não fica ruim essa exclusividade da propositura da ação penal só com o Ministério Público? Essa exclusividade? Quer dizer, não caberia também, da mesma forma que o Ministério Público pôde investigar, que era um papel originalmente escrito na Constituição de 88, para a Polícia Judiciária Civil e para a Polícia Judiciária Federal. Não é também normal que se faça uma PEC para garantir também a Polícia Judiciária Civil, a Polícia Federal, também entendendo de oferecer a denúncia? Não, aí você vai para uma tese exatamente que é o seguinte, que é inclusive até o juiz de instrução, que existe em alguns sistemas judiciais, que nós temos um juiz que colhe as provas e tem um outro juiz que decide a situação, decide aí o crime. O Ministério Público no nosso sistema é um sistema acusatório. E quem pode fazer a acusação pode também fazer, quem pode o mais pode o menos, que é a investigação. O detalhe dos nossos policiais, principalmente dos nossos policiais, que é um órgão de controle do Estado. Um delegado pode muito bem, por um interesse político, se estiver fazendo uma investigação, daqui de Cuiabá ser transferido para Aripuanã. Diferentemente do Ministério Público, que eu não posso transferir um promotor de Aripuanã ou de Cuiabá, porque ele é titular da promotoria dele. Então, essa que é a segurança do Ministério Público. E por que foi criado os GAECOS? Claro que muita coisa evoluiu. Hoje eu tenho certeza que os delegados têm uma maior independência, existe uma associação, existe até delegados, deputados, mas há 30 anos atrás a gente sabe, Antero, como é que funcionavam as coisas antes de 88. É a polícia de governo, né? Era a polícia de governo. Então, por isso da independência do Ministério Público. E o GAECO veio exatamente para quê? De todo o Brasil, exatamente para investigar os poderosos através do GAECO, os crimes contra a administração pública, que era o passado incômodo.
Por isso que vem os GAECOS. E no caso, só para contribuir aí, nesse caso da Grampolândia que nós estamos falando aqui, não era a Polícia Civil, era a Polícia Militar. Mas aí não era a Polícia de Estado. Acabou sendo uma polícia de governo. Pois é. Não é isso? Aí nós chegamos a uma questão muito interessante, Lúcio. Qual que é a função da Polícia Militar? Por que o Zaqueu foi investigar isso, que eles chamam de P2? A justificativa da Polícia Militar investigar, porque estava investigando policiais militares. Porque a função princípio de investigar crimes não é da Polícia Militar, é da Polícia Civil ou do Ministério Público, quando tem os casos específicos. E exatamente com essa desculpa que o Zaqueu foi lá buscar para investigar policiais militares, e nessas investigações fizeram os grampos de interesses políticos e de vida íntima das pessoas. Então houve toda essa mudança. Sabe o que me preocupa, procurador? Que recentemente o Supremo Tribunal Federal deu uma decisão que é assim, deputado, é quase isso. O deputado pode roubar. Se ele roubar, ele só pode ser condenado se os seus colegas concordarem. Enquanto os colegas não concordarem, não pode abrir processo contra os nobres parlamentares. Deputado federal, deputado estadual, senadores, etc. e tal. Coitadinho do vereador ainda não está beneficiado por isso. Devia estender isso para a Câmara de Vereadores. Né? A decisão do Supremo é essa. Né? Então, eu acho que nesse espírito de corpo do parlamento, nenhum parlamentar mais vai ser punido. Eles vão fazer um espírito de corpo lá para se proteger e só vão ser punidos se perderem os mandatos. Se perderem os mandatos. Se não perderem os mandatos, não vão ser punidos com essa recente decisão do Supremo Tribunal Federal. Que tirou um deputado estadual aqui de Mato Grosso da cadeia. Pois, não, e agora vai poder nem deixar ir mais. Agora não vai mais. Agora não vai mais. Então, assim, ponto 1. Por isso que eu sou contra, assim, só o Ministério Público investiga o Ministério Público. Volto a dizer. Só parlamentar investiga parlamentar. E só juiz investiga juiz. E só juiz investiga juiz. Pelo amor de Deus. Mas só com nós temos que ter um controle externo para defender a sociedade. Mas existe esse controle externo, Antero. Mas esse controle externo é débil. Existe. O Ministério Público, a beleza maior do Ministério Público é o custos legis, né? É a defesa aí da sociedade. E assim, o Ministério Público, o CNMP é muito pior do que o Conselho Nacional de Justiça. O Conselho Nacional de Justiça já puniu juiz e desembargador para dedéu. Aqui tivemos 10 desembargadores punidos. 11, sei lá quantos. Né? E a gente não vê isso no Ministério Público. O Ministério Público é uma instituição que tem... Estatisticamente, o Conselho Nacional do Ministério Público tem punido mais do que o Conselho Nacional de Justiça, Antero. E veja bem, esse conselho, o que nós temos no nosso conselho? Só tem 3 membros representando o Ministério Público Estadual. Um é do Senado, outro é da Câmara Federal, tem 3 advogados e tem 3 do Ministério Público Federal. Então, há sim essas punições, há esse controle. E há o controle político também, vamos supor do meu caso. Até recentemente falaram que iam fazer meu impeachment. Eu tenho um controle também político através da nossa Câmara, nossa Assembleia Legislativa. Mas tem gente que queria fazer o seu impeachment tem gente que é perseguido pelo acerto. Nesse caso do senhor é porque o senhor estava acertando. Né? Mas o regime democrático, se me fizesse meu impeachment, eu ia me defender. Então, existe controles, eu só quero deixar bem claro, existe controle tanto para o Judiciário quanto para o Ministério Público. E existe uma coisa ainda melhor ainda, né? Que eu acho que existe, que é o detergente da luz do sol. Então, hoje, nós avançamos, inclusive, com o quê? Nós temos hoje um sistema que tudo deve ficar colocado no portal da transparência. Por isso que não podia ser mais só dentro do Ministério Público. Exato. Né? Então, existe eu cheguei a dizer o seguinte, que o desembargador Orlando Perret, quando deu essa decisão, jamais imaginaria, na minha opinião, o Ministério Público teria que ter interesse de abrir essa investigação. Eu confio no Ministério Público, porque eu conheço os membros do Ministério Público, eu conheço a instituição e sei que essa instituição tem que ser preservada e a grande maioria dos seus membros é honesta. Mas eu sinceramente acho que neste momento o Ministério Público tem que ser o que exige dos outros entes. Assim, absolutamente
transparente no passo a passo dessas investigações. Qualquer decisão, Antero, de qualquer forma, né, virá a público. Né? Como veio a decisão em relação à delação premiada que não foi aceita. Então, dizer que as coisas ficam fechadas como eram antigamente não vai acontecer. Até porque tem uma imprensa forte, isso faz parte da democracia. Certo, a gente precisa ir para o intervalo, mas na volta a gente continua conversando com o Procurador-Geral de Justiça, José Antônio Borges. Então, não saia daí, a gente já volta. Voltamos com a segunda parte do programa Notícia de Frente. Voltamos a conversar com o Procurador-Geral de Justiça, José Antônio Borges. Procurador, ainda falando sobre a Grampolândia Pantaneira, esses reinterrogatórios. Um reinterrogatório foi dito sobre a doação por parte do Ministério Público da placa que foi usada para as interceptações, a placa Witron, né, que foi doada, mas essa placa parece que sumiu do Ministério Público, ela pode ter sido furtada? Veja bem, isso é fato. Tínhamos lá... Não foi doada? Não, estamos fazendo o levantamento, mas vamos lá. Até 2007, nós usávamos essa placa que você citou o nome aí em inglês. Essa placa, uma foi queimada e foi substituída. Em 2007, teve um novo programa que é o chamado hoje Guardião. E essas placas foram... tiradas do uso ali. Ok. Essa placa custou 34 ou 33 mil reais. Não é nada de menor importância. O que é essa placa? Não é o programa, mas é tipo um molde que você põe os celulares ali e faz a conexão para gravar. Essa é a finalidade dessa placa. Claro que ela precisa de um programa para depois fazer ali com a interceptação. Essas placas realmente não estão mais no Ministério Público. Vou dar um exemplo agora. A Polícia Civil, com todas as dificuldades ali, nós estamos sempre renovando o nosso parque de computadores, né? Nós temos hoje disponíveis, e vamos passar para a Polícia Civil, 80 computadores. Vamos tirar tudo que tem dentro, computadores em condições de uso, as delegacias em penúria, numa situação difícil, e vamos repassar. Qual foi o melhor caminho para passar esses computadores, segundo a nossa assessoria jurídica? Vai ser um comodato desse bem público. Né? Então, qualquer repasse dessas placas teria que ser feita com um comodato. Tem que ter um documento. Um documento. Não tem documento e as placas sumiram. E é isso que nós vamos investigar, onde foram parar essas placas. E teve ainda no caso da placa aí, né, teve um desencontro de versões. É verdade. É isso? Por isso... O cabo disse uma coisa e o coronel Zaqueu disse outra. Isso. Foi isso? Esse que é o detalhe. O que é que eles disseram, procurador? É uma pena que dizem eles... Só para acrescentar aqui. O cabo disse uma coisa, o Zaqueu disse outra diferente e o Lesco disse igual ao cabo. Parece que é isso mesmo. Versões mas o que temos é duas situações. Uma que a placa... Pena que essa placa foi jogada no Rio, porque se essa placa não fosse jogada no Rio, nós íamos saber se realmente essa placa era do Ministério Público ou não. Esse é o primeiro ponto. Porque ela tem um número e tal. Opa, realmente é a placa do Ministério Público. É uma pena. Tomara que essa placa não tenha sido jogada no Rio e seja até encontrada aí pela polícia ou por outras investigações. Mas eles dizem que jogaram no Rio. Então, o que nós temos? A versão que essa placa houve essa doação pelo Ministério Público, e aí seria pelo Paulo Prado, nosso ex-procurador-geral, né? E a outra do coronel Zaqueu, não, eu ganhei de um coronel, amigo, carioca, o que morava no Rio, que depois morreu. Quer dizer, não dá nem para chamar esse coronel para dizer, olha, onde é que você conseguiu essa placa, como foi isso? Né? Então nós temos essas duas situações. No máximo vai dar para chamar o procurador Paulo Prado e perguntar se foi ele. Paulo Prado hoje vai ter que é um investigado, já que citaram o nome dele, para efetivamente ver se ele deu essa placa. E se ele deu tem que fazer uma cariação também entre Zaqueu e o cabo e o Zaqueu e o Lesco, né? Exato. Porque o Lesco disse, se não fosse a placa doada pelo Paulo Prado, nós não estaríamos aqui. E o cabo também disse que a placa foi entregue pelo Paulo Prado. E então, o Zaqueu, uma coisa a única versão diferente agora, do Zaqueu. Independente. Tem uma cariação entre eles para ver se o Zaqueu mentiu
e perde todos os benefícios que ele está correndo atrás, né? Independente de encontrarmos essa placa, se foi o Dr. Paulo que deu essa placa sumiu dentro de GAECO. O GAECO é um lugar seguro, que não entra e sai qualquer um. Houve aí um peculato de apropriação indébita, que alguém tinha posse, ou peculato furto, alguém que entrou lá, entre uma hipótese, e levou a placa escondida. E tem que ter uma responsabilidade. Claro. Sumiu aqui uma placa, e aí? Quem que é o responsável por isso? Ninguém? Isso, estamos investigando. Ah. Estamos investigando. Quer dizer, essa placa, ela parou de ser utilizada. Não significa. Ela parou de ser utilizada Sim. em 2007. 2007. Há 12 anos, né? Ela parou de ser usada. Isso. Mas essa placa, pela utilidade dela, é igual você ter um revólver velho enferrujado na sua casa. Mas é um revólver ainda, que pode ser que detone ou não. Mas se ele for engraxado, dá para usar, não dá, procurador? Exato. Então é um perigo. É uma placa que tinha que estar num cofre ou ser destruída. E quando você destrói um carro velho, alguma coisa, você faz um termo que chama bens inservíveis. Dentro do Ministério Público, a gente estava tendo até esse problema em relação a móveis velhos no interior. Nós fizemos hoje uma regulamentação mais fácil para doar para entidades de caridade, uma mesa velha, uma cadeira. Mas mesmo sendo uma mesa velha, uma cadeira... Tem que documentar. O bem não é meu, o bem é do patrimônio público. Isso sim. Procurador... Essa é uma situação muito grave e nós vamos investigar. Estamos investigando. Procurador, no bloco anterior, o senhor deu uma declaração que foi a seguinte, de que eu estou colocando um outro tema aqui em discussão. O senhor fez uma declaração no bloco anterior falando, olha, o Ministério Público Estadual ele acaba sendo muito cobrado pela sociedade em função de delações que foram feitas e que até agora não tiveram assim, um resultado prático mais substantivo. E aí o senhor falou lá da delação do ex-governador Silval Barbosa. Que está no Ministério Público Federal. Que está no Ministério Público Federal. Se estivesse aqui, o que é que poderia ser feito? Peraí, qual parte que está no Ministério Público Federal? Toda ela? Toda ela. O que aconteceu aqui, por exemplo, é que alguns colegas com o que moveram ações civis públicas, como é o caso do prefeito Emanuel Pinheiro. Ali só tem uma ação civil pública que foi feita para afastamento dele que a gente não conseguiu eliminar. Agora, a questão dos dinheiros no paletó, tudo isso ficou no Ministério Público Federal, que a justificativa seria o seguinte, que o dinheiro que foi usado naquele pagamento, que tem todas aquelas filmagens de todos aqueles agentes políticos à época, era um dinheiro federal. É uma pergunta, né? Como se o dinheiro em papel tivesse a marca, o destino dele, né? Então está tudo lá em Brasília com a Dodge. Todo o dinheiro vem com carimbo, né? Banco Central do Brasil. Né? Só isso. É tudo brincadeira, né? Exatamente. Porque quer dizer que aquelas investigações todas estão no Ministério Público Federal, sim, embora não tenha ninguém lá, acho que o foro de prerrogativa da função. Continuam lá. Hoje, alguns desceram para o STJ, né? Em relação ao Tribunal de Contas. A informação que a gente tem é que elas estão aqui. Então, no Ministério Público Federal, não no estadual, é isso que eu estou te dizendo. Não, a informação que a gente tem é que estão aqui no Ministério Público e que tem coisa até no Tribunal de Justiça. Pode ter tido alguns desviamentos, Otero, mas os principais alvos, que são esses, não passaram para a minha mão. Estou te dizendo que estão ainda no Ministério Público Federal. Não, mas isso desceu para cá já há algum tempo. Desde quando o deputado lá de Cáceres, Pedro Ezequiel. Não, é Ezequiel. Desde quando ele perdeu a titularidade do mandato, porque estava lá por causa do Ezequiel. Os pontos que ele atraía para lá, porque aí, como deputado federal, fica no Supremo. Mas quando ele perdeu o mandato, já veio para cá. Diz que está aqui no Ministério Público. Depois posso confirmar. Ou dizem até que está que tem promotor que já requisitou para o Tribunal de Justiça. Se perder o foro, não estaria no Tribunal de Justiça, estaria no primeiro grau, Antero. Podemos até checar, mas boa parte... Mas tem um prefeito, né? Mas tem um prefeito. Embora, na minha opinião, não foi na época, a primeira instância. Porque não foi na época que ele era prefeito, era que ele era deputado. Exatamente. Mas aí não tem que mandar para lá, descer para cá? Se houve verba pública federal, por isso que está no Ministério Público Federal. Mas a delação de Silval não fala de verba pública federal, fala que ele pagava propina de 60 mil por mês.
Você não se lembra que isso começou no Supremo Tribunal, exatamente porque ele era governador e as operações foram feitas através do ministro do Supremo, agora não me vem a memória. Luiz Fux. Fux. Depois do Fux desceu para o STJ. Hoje se encontra no STJ até pelos membros do Tribunal de Contas. Não, é muita coisa. Claro que a delação foi bem ampla. Os membros do Tribunal de Contas estão no STJ. Exato. Tá, os outros estão aqui. Quer dizer, pelo menos, aliás, é uma coisa que a gente tem que olhar para ver, né? Se está dormitando aí em qual gaveta, né? Se é da gaveta federal ou gaveta estadual, né? Que é grave. Tem uma outra coisa grave, que o Lúcio começou a tratar desses assuntos. Foram presos aí os que estavam roubando dinheiro da saúde. Né? Da Operação Sangria. Operação Sangria. Exato. Aí eles foram presos. Aí tudo indicava que eles queriam fazer a delação premiada. Tudo indica que o NACO não aceitou a delação premiada porque uma partezinha do dinheiro que eles roubaram, a grande parte era municipal, estadual e tal, mas uma partezinha diz que era recurso federal e que teria ido para o Ministério Público Federal. E os presos desistiram dos HCs porque queriam fazer a delação. E está todo mundo beleza pura, mataram um monte de gente aí com a roubalheira que fizeram na saúde e não está no Ministério Público Estadual e ninguém sabe o que faz o Ministério Público Federal. Foi para o Ministério Público Federal. Exatamente isso, entendendo que a competência é do Ministério Público Federal, exatamente porque o grande aporte do dinheiro era do SUS. Então foi para o Ministério Público Federal. A operação iniciou estadual e depois o juízo mandou para lá. Exatamente isso. Está no Ministério Público Federal. Então essa certeza que está no Ministério Absoluta, absoluta. Essa sim. Foi. É porque a outra não tem cabimento, está lá, né? E o Ministério Público não pode atuar para que essa investigação, que não tem motivo nenhum para estar em área federal, venha para cá? Estamos Porque aguardando. lá são todos ex-deputados estaduais, ex-deputados federais, ex-prefeitos. Não tem porquê estar lá no Ministério Público Federal. Depende de quando vai baixando. Até ontem, essa questão da Grampolândia não foi para o STJ? Depois voltou? Sim, mas voltou. Algumas vêm mais rápido, outras vêm um pouco mais lento. O Ministério Público Estadual tem como fazer uma provocação em cima disso? Podemos fazer, claro, mas existem os despachos dos membros do Supremo do STJ, que existe também um grande volume de trabalho. Claro que nós temos interesse e isso nos incomoda de não estar recebendo isso para continuar as investigações. O professor disse, inclusive, de que o Ministério Público é cobrado por isso. Sim, exatamente. Nós temos essas interlocuções para saber disso. No caso do ex-governador Silval Barbosa, ele fez lá a delação dele, devolveu lá 70 milhões de reais, ou está devolvendo, e tem outros processos contra ele ainda, procurador? Tem processo na área de improbidade em relação a isso para recuperação de patrimônio. Não se acabou só nisso, não. Existem outros processos. Mas com a delação, ele pode ser condenado? O patrimônio, sim. É que a delação dele traz lá aquilo que ele poderia devolver, dizendo aquilo que ele teria de devolução em relação àquilo. Isso também foi feito com o Ministério Público Federal. E esse que é a questão, se esse valor de 70, 80 milhões, efetivamente é o valor que foi desviado. Essa é a grande interrogação. Porque é um questionamento forte. Por isso que eu quero dizer, às vezes a fome com a vontade de comer, pode-se trazer uma delação premiada, que no primeiro momento pode parecer interessante, conseguimos, envolvemos monstruosa e acaba sendo um grande negócio para o delator. Por isso que tem que ter muita a delação premiada virou remédio para todos os males. E que é questionada pela sociedade. Questionada justamente pelo acordo e do que se é devolvido. Mesmo em relação ao caso específico. Mas quanto tempo levaria o Ministério Público? No caso específico aí de Silval, encontrar isso sem no caso específico de Silval Barbosa, foram 70 milhões de reais o acordo para a devolução. E aí já se publicou aí a vontade de que o rombo, o assalto com pé de cabra aos cofres públicos teria sido superior a 1 bilhão de reais. E isso é o seguinte, esse é o caso de Silval Barbosa. Também questionam lá o acordo de delação premiada do Alain Maluf, do Júnior Mendonça, né?
E de outros delatores, né? Então, esta é uma cobrança que existe. Ou seja, o cara rouba de montão e devolve um montezinho, né? Tem que fazer o cálculo do custo e o benefício e também o que o Antero falou. Porque às vezes, se você não tiver aquelas informações, talvez você nunca consiga num processo normal. Desvendar o crime, né? Desvendar o crime. Não, e tem um outro cálculo que eles fazem, que é assim, se o Valdo devolveu só 70 milhões. E aí tem gente que argumenta o contrário. Não, ele devolveu 70 milhões, mas o Pedro Nadaf devolveu mais X milhões, o Éder Moraes devolveu mais Y milhões, fulano de tal devolveu mais Y milhões, que se você somar tudo no final, vai dar uma quantia aproximada ao número que foi anunciado como rombo. Eu não sei se isso é real, porque não roubou 1 bilhão para cada um, né? 1 bilhão para Pedro Nadaf, 1 bilhão para Éder, 1 bilhão para... Não teria nem mais Estado, né? Não teria mais nem Estado, né? Falar em roubo, procurador, quem investiga os roubos lá no Ministério Público, corrupção, é o GAECO. O GAECO já foi regionalizado? Está sendo regionalizado. Mauro Zac é o nosso coordenador regional. Nós estamos terminando de montar a estrutura dos GAECOs regionais e no próximo semestre já vai começar a dar fruto desses GAECOs regionais. E em quantos municípios aí eles serão Eles vão atuar em todo o estado, mas nós temos hoje um GAECO em Rondonópolis, outro em Sorriso, outro em Barra do Garças e outro em Cáceres. E isso a partir de quando? Já estão funcionando, mas estão se estruturando para começar a fazer as suas operações. Aí facilita o trabalho do GAECO daqui. O GAECO daqui não alcançava a demanda de todo o estado. Então os promotores viam organizações criminosas no interior e mandavam para cá e o GAECO não absorvia. Essa é a realidade pela grande demanda. Investigações de organizações criminosas levam 1 ano, leva 2, leva 6 meses. Não tinha estrutura para isso. A estrutura ainda dos GAECOs regionais é muito pequena. Só são 2 promotores, com uma força-tarefa ainda pequena de policiais civis, de delegados e policiais militares, que ainda sem ficarem exclusivos no GAECO. Mas o fato já de ter uma centralidade de investigação, nós temos certeza que vai trazer bons frutos. Nesse caso aí dos GAECOs regionais, aí tem uma parceria também com o governo do estado? Continua, sim, é uma força-tarefa, sem dúvida. É até bom lembrar sobre isso. GAECO, Ministério Público, GAECO, Ministério Público. Por que hoje nós estamos falando aqui da Grampolândia e tal? Porque dentro do GAECO nós tínhamos policiais militares e delegados, como temos até hoje. Então é uma força-tarefa, né, de servidores públicos, promotores, delegados e policiais militares. Então o GAECO é uma estrutura e as pessoas que estão lá, sejam delegados, sejam policiais militares, sejam promotores, são pessoas que passaram no concurso, são pessoas que são preparados para isso e têm uma conduta moral ilibada respeitável, né? Se pessoas, seja de qual desses, viesse desviar da sua conduta, eles têm que ser extirpados não só desse núcleo de inteligência e de investigação, como da própria instituição de onde eles trabalham. Procurador, muito obrigada pela sua vinda aqui no A Notícia de Frente. Eu agradeço a oportunidade, é a segunda vez que eu venho no meu mandato e sempre estarei aberto aqui para fazer os esclarecimentos e a prestação de contas através desse meio de comunicação, que é função de todo agente político ou servidor prestar as suas contas para a sociedade. Muito obrigada. A gente conversou com o Procurador-Geral de Justiça, José Antônio Borges. Vamos para mais um intervalo. Na volta a gente continua com A Notícia de Frente. Não saia daí. Voltamos com o terceiro bloco da Notícia de Frente e o Tribunal de Contas de Mato Grosso alertou o governo do estado que os gastos com o pessoal no primeiro quadrimestre atingiram 57,13%, excedendo o limite máximo, que é de 49%. A Assembleia Legislativa também foi alertada pelo mesmo motivo.
Bom dia, Nayara Lúcio, você que acompanha o programa A Notícia de Frente. O Tribunal de Contas do Estado de Mato Grosso notificou o governo do estado, o governador Mauro Mendes, de que o governo ultrapassou o limite de gastos com pessoal no primeiro quadrimestre do ano. Por conta disso, o governo do estado pode ficar impedido de fazer vários empréstimos e até de fazer novas contratações, conceder aumentos aos servidores do estado, entre outras restrições. Nós viemos até aqui o Tribunal de Contas do Estado para ouvir o especialista da área, o porquê deste alerta e que sanções a que estão sujeitas o governo do estado por conta desse estouro do limite. O tribunal cumpre a sua competência estabelecida pela LRF, que é justamente de acompanhar os gastos com o pessoal e extrapolando os limites que a LRF estabelece, o tribunal emite esses alertas. Então, desde 2017 já há um extrapolamento aí e o tribunal vem alertando quadrimestralmente sobre essa situação do Estado. Esses índices, esses dados revelam qual realidade? Na verdade, revela uma realidade de um gasto com o pessoal muito alto, né? Porque quando a gente fala em limites de LRF, a gente precisa entender que não é simplesmente um número. A lei simplesmente estabelece que não se pode gastar. Não há uma preocupação da LRF, que é de 2000, em se ter recursos para custeio, em se ter recursos para investimento, que é um problema no país inteiro. Então, quando você começa a aumentar gasto com o pessoal, você acaba não tendo recurso para custeio, ou seja, para energia elétrica, para locações, para custeio da máquina como um todo, papel, materiais de expediente, transporte, e aí você começa a achatar o que você teria para custeio e principalmente o que você teria para investimento, né? Pavimentação asfáltica, construções de hospitais, de postos de saúde, você acaba não tendo recurso para esse tipo de despesa. Esse alerta coincide com o momento de greve, por exemplo, dos professores da rede estadual que estão pleiteando aumento. Então, isso praticamente inviabiliza essa concessão desse reajuste. Dentro do que se estabelece a LRF, sim. Já antes de extrapolar o limite de 49%, se estivesse ali no prudencial, ele já não poderia conceder nenhum tipo de aumento, que aí vamos falar aumento real, né? Não estamos nem tratando ainda de RGA, ele já não poderia conceder esse tipo de aumento. Então, legalmente, realmente, ele está impedido de conceder o aumento. Quais são as sanções previstas caso o governo não siga esta recomendação no tribunal? Ele já vem sofrendo algumas sanções. Recentemente, ele precisou recorrer ao STF para uma operação de crédito, que ele ainda pleiteia, né? Ainda está buscando essa operação, que é para poder quitar o endividamento que ele tem de curto prazo, estender a longo prazo. Então, ele está tendo dificuldade de conseguir esse empréstimo para a STN liberar. A STN não liberou, ele buscou o STF justamente porque ele extrapolou esses limites que a LRF estabelece. Então, ele tem essas sanções de se inviabilizar, não só nessa questão que eu acabei de dizer, inviabilizar financeiramente, né, em termos do que se pode gastar, mas também de não conseguir outros tipos de operação de crédito para o Estado de Mato Grosso. Com imagens de Agnaldo Gomes Oliveira Júnior para o A Notícia de Frente. Certo, vamos agora falar. Você quer comentar, Lúcio? Posso? Claro, falar, claro que pode. Aí é o seguinte, aí a reportagem que nós vimos foi o Tribunal de Contas alertando o governo do Estado e a Assembleia Legislativa por gastarem um alerta, né? Cuidado, né? No caso do governo está com o limite lá estourado, né? Bem estourado, né? E a Assembleia está gastando... é 49, eles estão gastando 57. 57. Lá na Assembleia, eles alertaram também a Assembleia, que ainda não estourou, mas está próximo, né? Está no limite prudencial. E aí é o seguinte, agora a outra notícia, é o Tribunal de Contas alertando o Tribunal de Contas. E aí é o seguinte, é isso, o Tribunal de Contas alertando o Tribunal de Contas. Mais uma vez, o Tribunal de Contas do Estado de Mato Grosso não conseguiu cumprir o que determina a Lei de Responsabilidade Fiscal, que limita o máximo de gastos com o pessoal. De acordo com o relatório de gestão fiscal do primeiro quadrimestre de 2019, a Corte de Contas gastou aí, me parece que até uma projeção isso, gastou, ou pode vir a gastar, tomando como base o quadrimestre, 202 milhões com a sua folha de pagamento. E o limite máximo permitido seria de 190 milhões. Esta é a segunda vez que o TCE não consegue equilibrar os seus gastos com o pessoal. Em março deste ano,
o estouro da LRF já tinha sido detectado pela conselheira interina Jaqueline Jacobsen, que ao analisar as contas de 2018, detectou que foram gastos 191 milhões com a sua folha de pagamento acima do limite. E aí, como determinação, a conselheira Jaqueline Jacobsen alertou o presidente do TCE, Domingos Campos Neto, para proibir diversos benefícios e ações, como a concessão de vantagem, aumento reajuste ou adequação de remuneração a qualquer título, criação de cargo, etc, etc, etc. Aí eu pergunto o seguinte, vão proibir o Vale Livre? O Vale Livro, aquele de 70 que é um Vale Livre mil, também, né? Não deixa de livre, ser, né? Lúcio. Né? De 70 mil por ano, sem precisar prestar contas nenhuma, e outros penduricários que existem por lá. E para ser sincero, para ser justo, né? Os penduricários estão espalhados aí por todos os poderes e instituições, é uma festa só. Bom, tanto que é uma festa só, que estão tendo que fazer esse alerta. O Tribunal de Contas alerta os outros, mas tem que se alertar também, né? Não sei nem se é assim que fala, né? Isso mesmo. Se não for, coloca aspas. Olha, e agora o Hospital Estadual Santa Casa de Misericórdia começa a atender hoje, segunda-feira. E esse assunto, na verdade, na sexta-feira, no Jornal do Meio-Dia, nós recebemos o secretário estadual de Saúde, o Gilberto Figueiredo, que falou como que vai ser esse atendimento na Santa Casa. Confira na entrevista. Qual é a orientação que se dá para o cidadão, né? Para quem precisa desse atendimento aí pelo Sistema Único de Saúde? Ele não pode chegar lá buscando atendimento, é outra forma, não é isso? Sem dúvida, ele só pode se dirigir ao hospital se ele estiver sendo referenciado por um sistema de regulação. Inicialmente o atendimento é feito... Encaminhado por outra unidade de saúde. Por uma unidade de saúde, que pode ser uma policlínica, pode ser uma UPA, pode ser o próprio pronto-socorro, enfim. Ele vai ter um atendimento primário, né, numa das unidades de saúde, e aí, se for o caso, o médico nessa unidade que tem o sistema de regulação vai inserir o nome dele na regulação e o médico regulador da central é que vai decidir se o atendimento dele é no Hospital Estadual Santa Casa ou em uma outra unidade hospitalar. Mas ele não sai de casa diretamente, sem prévio agendamento, para ser atendido lá. Como que vai ser feito essa manutenção mensal da Santa Casa? Vai ser só o governo do estado, com a ajuda do governo federal e a Prefeitura de Cuiabá? Ela tentou aí dar um aporte, se prontificou, isso foi aceito pelo governo do estado. Como que foi isso? Quero crer que você esteja se referindo ao custeio do novo hospital. Isso. Não, o custeio do nosso hospital é 100% patrocinado pelo governo do estado de Mato Grosso e pelo governo federal através do Ministério da Saúde. O Ministério da Saúde vai aportar mensalmente 10 milhões de reais e o governo do estado vai complementar com aquilo que for necessário. Estima-se que esse hospital, na sua capacidade máxima, vai ter um custo variado entre 13 e 15 milhões de reais. Não há nenhum centavo de participação da Prefeitura na gestão do novo hospital. Parece-me que a Prefeitura tinha se proposto um subsídio, né, de 3 milhões e meio para ajudar a pagar dívidas da Santa Casa de Misericórdia. Esse é um assunto que a Prefeitura deve tratar com a Santa Casa de Misericórdia, não envolve o governo do estado, já que o governo do estado disponibilizou 10 milhões e 800 mil, desses 3,5 pela decisão da Assembleia Legislativa de abrir mão de 3 milhões e meio do seu orçamento, e o estado está rigorosamente cumprindo com o acordo que fez no Tribunal Regional do Trabalho, e esses recursos estão sendo destinados a amortizar os débitos trabalhistas de 7 meses de salários atrasados dos antigos servidores da Santa Casa de Misericórdia. Falando nos antigos funcionários lá da Santa Casa, o Hospital Estadual Santa Casa reaproveitou muita gente, secretário? Nós fizemos uma seleção, uma análise curricular dentro do perfil necessário para o novo hospital funcionar. Dos 255 servidores já contratados pelo governo do estado, 105 são remanescentes que já trabalharam na Santa Casa de Misericórdia. Especialmente
profissionais da área de enfermagem, uma média, então, aí maqueiros. aproximada em torno de 40% do atual quadro do Hospital Estadual Santa Casa aproximadamente de antigos servidores da antiga Santa Casa. Sem dúvida. Importante ressaltar que a antiga Santa Casa tinha algo próximo a quase 700 servidores. E nós, no momento da capacidade máxima, nós não vamos operar com mais de que 350 servidores. Secretário, falando também de outro problema que vem sendo denunciado aqui, principalmente ao Grupo Gazeta, reclama-se muito da espera do SAMU, do Serviço de Atendimento Móvel, que está demorando demais para chegar nos atendimentos. E a gente já mostrou aqui diversas reportagens sobre a falta de investimentos. Tem previsão de investimento? O que está acontecendo com esse atendimento do SAMU? O senhor tem recebido essa denúncia? Não existe falta de investimento no SAMU, tampouco deficiência de infraestrutura, nem de pessoal, nem de logística, nem de veículo. O que tem ocorrido com frequência é que, na decisão tomada no Pronto-Socorro Municipal de Cuiabá, para que não tenha mais pacientes nos corredores, existe um represamento de pacientes nas macas do SAMU, né? Dentro da ambulância do SAMU. Né? Então as macas estão lá no pronto-socorro? Não, é que quando chega uma ambulância no pronto-socorro, se desloca de dentro dessa ambulância dentro de uma maca que é do veículo. E as macas do pronto-socorro que existiam antes foram retiradas de lá, não sei para onde foram. Então acaba ficando ocupando a maca no carro SAMU e congestionando, inclusive, os carros parados lá. Eu já tratei desse assunto com o secretário municipal, pedi para ele que buscasse uma solução disso. Houve momentos que tinha praticamente somadas as ambulâncias do SAMU e aquelas outras que chegam do interior, tinha 9 ambulâncias estacionadas na frente do pronto-socorro. E isso, logicamente, acaba impedindo que o SAMU faça o serviço de urgência e emergência porque está parado, preso lá. Eu disse a ele, inclusive, que caso isso voltar a ocorrer, eu vou ter que registrar um boletim de ocorrência, porque pode comprometer o desempenho do SAMU e aí gerar uma fatalidade que nós vamos responder por isso. Cara, grave demais essa denúncia, hein? Gravíssimo. E denúncia, inclusive, além das pessoas, tem a denúncia feita pelo próprio Sindicato dos Médicos. E por que é que a denúncia é grave, Antero? Por que essa denúncia é mais grave? Porque no momento que ocorre essa retenção das macas, como o secretário de Saúde, Gilberto Figueiredo, falou, ocorre também automaticamente a retenção da viatura. E a viatura não pode ir prestar um socorro para um acidentado, por exemplo, ou para alguém que se sentiu mal, né? Que teve qualquer acidente. Essa demora. Porque, e aí, como que o SAMU vai se deslocar? Não tem como. Ficaram 9 ambulâncias represadas. Do interior, do SAMU, várias ambulâncias. Eu quero saber o seguinte, isso está ocorrendo no velho pronto-socorro ou já no novo pronto-socorro? Isso é para maquiar, para fazer de conta que não tem gente no corredor? E aí deixa de atender a urgência e a emergência? E aí o que o secretário... Isso é para mentir a população? Ah, pelo amor de Deus. O que o secretário colocou, que é aquela história lá de que para não ter pacientes no corredor. Não é isso? Não. Ele relatou aí que foi o que a prefeitura colocou, de que não queria mais os pacientes no corredor. Aí é o seguinte, aí vai ficar retendo lá 5, 6, 7, 8, 9, 10 viaturas do SAMU para não ter o paciente no corredor. Mas você me entrevistou, eu quero saber aonde que é isso. No velho pronto-socorro ou no novo? Me parece que não, no antigo. No antigo pronto-socorro. Essa retenção e essa fila, tanto que ele se refere, não sei se ele falou isso no Jornal do Meio-Dia, mas falou no Tribuna, lá na Rádio Vila Real, ele falou de que faz fila, depois da campanha de tirar as pessoas dos corredores, começou essa retenção de macas e falou no Jornal do Meio-Dia. Eu só estou em dúvida se ele se referia ao velho ou ao novo. Ao velho, é ao velho. Aliás, é o seguinte, eu vou pedir aqui para a nossa gloriosa Ariela que nós estamos devendo essa matéria à população. O que está funcionando no novo Hospital Municipal de Cuiabá? O que está funcionando lá e o que está funcionando no velho pronto-socorro? Até para uma orientação do cidadão. E assim, o secretário de Saúde de Cuiabá tem que falar sobre essa questão da... Aliás, o Emanuel já disse que vai oficializar, dado ao brilhante trabalho que vem fazendo o senhor Luiz Antônio Poças,
ele vai ser oficializado como secretário de Saúde de Cuiabá. Mas não ia tirar? Ia, mas já voltou atrás e ia tirar porque não estava certo, né, há 15 dias atrás. Aí deve ter conversado com Karl Marx Bezerra, passou a ser brilhante e vai permanecer como secretário de Saúde de Cuiabá. Eu me lembro do meu querido e saudoso pai, não peça cargo público, seja honrado com cargo público. O que o Luiz Antônio Poças entende de administrar a saúde, eu estaria habilitado para administrar a NASA, a ida do foguete à Lua. Quer dizer, então, assim, não dá para o Emanuel, precisam deixar o Emanuel acertar. O MDB, o maior lucro do MDB não é indicar o secretário de saúde. O maior lucro do MDB com o Emanuel é ele acertar a saúde de Cuiabá. E tem tudo para acertar. Pelos equipamentos novos de saúde que estão sendo colocados, pelo funcionamento da Santa Casa, pelo novo Hospital Municipal de Cuiabá, pelo funcionamento do velho pronto-socorro como Hospital da Criança, ou Hospital de Maternidade. Mas não pode querer resolver a saúde represando a ambulância do SAMU, que o atendimento é pequeno. Para não ficar com o paciente no corredor, porque aí não pode ser feito isso, até de acordo com a denúncia até porque o paciente do secretário Gilberto Figueiredo. Ele vai ou não para a sala vermelha? Porque chega lá esfaqueado, com tiro, não sei o que, etc. Então vai ficar no corredor? Vai ficar represado na maca? Quais critérios são esses? Olha, ainda não está funcionando. O nosso Ministério Público deveria investigar isso também, porque isso é grave. Se bem que, assim, um mínimo de bom senso do secretário municipal de saúde pode resolver isso sem fiscalização de ninguém. E a segunda vez, a Nayara que me corrige aí, me parece que o secretário disse que essa é a segunda vez que já ocorre esse problema. Não é a primeira. Sim, não é a primeira. Não é a primeira. E aí o seguinte, ele disse que tem tentado dialogar bastante com o secretário de Saúde de Cuiabá, o Luiz Antônio Poças de Carvalho, mas como esse problema tem se repetido, teve a primeira vez, teve a segunda, e que aí na terceira vez, se isso voltar a ocorrer, a Secretaria de Estado de Saúde aí, para fazer o SAMU funcionar, pode tomar medidas mais enérgicas. Pois é, a informação de que a gente tem é que foi entregue a quarta etapa, ou seja, ainda não foi entregue a parte do pronto-socorro. Então, só tem um pronto-socorro em funcionamento, que é o antigo. Quando for entregue, aí sim vai ser desativado um antigo, que a ideia é virar um materno-infantil. Tá certo, mas é melhor ter o paciente na maca, no corredor do pronto-socorro, do que represar as ambulâncias dentro do pronto-socorro. Né? Vão matar a gente aí, pelo amor de Deus. Certo, olha, vamos falar aqui rapidamente dos hackers que interceptaram o ministro Sérgio Moro e também procuradores da Lava Jato. Preso pela Polícia Federal, Walter Delgatti Neto contou em depoimento à Polícia Federal como invadiu as contas do aplicativo Telegram do ministro Sérgio Moro e também de outras autoridades. No depoimento, Walter Delgatti Neto contou o seguinte: ele conta como chegou aos arquivos de Deltan Delagnol, revela que a ex-deputada federal Manuela Dávila, do PCdoB, foi intermediária entre ele e o jornalista Glenn Greenwald, do Intercept, que começou a publicar o conteúdo das mensagens no dia 9 de junho. Diz que não recebeu nenhum dinheiro em troca do diálogo. E ainda consta no depoimento, ele disse também que sempre se comunicou com Glenn de maneira virtual, sem revelar a própria identidade. Desde junho, o site da Intercept Brasil, do jornalista Glenn, publica reportagens com trecho de diálogos atribuídos ao ministro Sérgio Moro e aos ex-juiz federal, que é ex-juiz federal e também integrantes da Operação Lava Jato. O site não revelou a fonte nem como obteve as conversas. Olha só que informação interessante, Antero. A Polícia Federal, esse senhor aí, Delgatti Neto, é Walter? Walter Delgatti Neto, ele afirmou que obteve o telefone de Manuela Dávila após hackear o celular da ex-presidente Dilma Rousseff.
Delgatti, então, teria telefonado à ex-deputada para pedir o contato do jornalista Glenn Greenwald, informando possuir um acervo de conversas entre membros do Ministério Público Federal que continha irregularidades. A princípio, a ex-deputada, não teria acreditado nessa versão, segundo narra o depoimento, mas um tempo após, Delgatti Neto enviar áudios de conversas entre procuradores, o próprio Glenn entrou em contato com ele por meio do Telegram. Esse que ele hackeava. Olha, é interessante registrar o seguinte, né? A ex-deputada Manuela Dávila, a ex-candidata a vice na chapa do PT. A Manuela Dávila foi candidata a vice na chapa do Haddad. Sim. Então, assim, primeiro, a Manuela Dávila foi a primeira a receber. Depois, ela intermediou aproximou o segundo depoimento. Ela aproximou o Glenn. Agora ela está dizendo o seguinte: alguém tem dúvida do que está por vir? Dizendo o seguinte: ilegal, imoral e, mais uma vez, autoritário. Alguém tem dúvida do que está por vir? Autoritário por quê? Porque descobriu os criminosos. Ela fala em complô, né? Em conspiração. Conspiração é o seguinte: presta atenção. Agora apareceu que invadiu o telefone da Dilma, né? O Telegram da Dilma, e pegou a agenda da Manuela Dávila. Mas não tem ninguém no PT. Ou, se tem alguém do PT, por que o Glenn não divulgou? E o PT, só para encerrar, uma frase só. Certo. E o PT, que diz que está sendo vítima de uma farsa, de uma armação contra o partido, sabe o que o PT está fazendo, Antero? Está pedindo à Procuradoria-Geral da República a prisão de Sérgio Moro, que colocou Lula na cadeia. A gente vai voltar a falar mais sobre esse assunto na edição de terça-feira. Muito obrigada, bom dia. Você fica agora com o Jornal da Manhã.